Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E olá, o Conexão Poder está no ar e nossa entrevistada hoje é a Gisela Simona, pré-candidata ao Senado pelo PROS. Tudo bem, Gisela? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Primeira vez aqui no Conexão Poder, né, Gisela? Sim, pela primeira vez. Bom, eu já vou começar perguntando para você a respeito dessa questão dessa mudança. A Justiça suspendeu agora a eleição ao Senado, não tem nem data para ser realizada, né? Como que você avalia essa decisão? Bom, na verdade, assim, nós sabemos aí dessa pandemia, né, que está em todo o mundo, né, ela chegando em Mato Grosso, mais propriamente dito agora. Então, nós acreditamos sempre aí nas ordens, né, que são dadas aí pelas autoridades de saúde do país. Nesse sentido, respeitamos, né, e acreditamos que devemos cumprir, né, o que, de certa forma, nos deixa um pouco aí inseguros em todo esse processo é exatamente falta de situações mais claras, né, ou seja, é importante a decisão, mas ao mesmo tempo seria muito importante, né, que nós tivéssemos aí algumas regras mais claras, mais definidas de como esse procedimento vai acontecer daqui para frente, né? Porque vejam aí que essa suspensão ela aconteceu no momento em que as chapas já estavam constituídas, registradas junto ao Tribunal Regional Eleitoral, né? A minha chapa, por exemplo, que recebeu aí o nome Nossa União é com o Povo, né? Onde está o Partido PROS e Rede Sustentabilidade. Nós inclusive chegamos a pegar até o nosso CNPJ já de campanha, né? E dia 18 seria o dia do início da campanha eleitoral, né? Já estávamos aí com toda uma agenda para o dia 18 de março, que seria o dia E tivemos aí logo no dia 17, né, no dia anterior, a notícia da suspensão. Então você praticamente já estava com o time pronto para começar, para sair na rua, e essa decisão. E aí existem aquelas situações que ficam sempre aí uma incógnita, né? Se essa eleição ela for, por exemplo, colocada lá em outubro junto com as municipais, muitas vezes os partidos que estão coligados hoje podem ter outros planos, né? Pode ter aí dentro o próprio partido, por exemplo, Rede, que está conosco agora na eleição suplementar do Senado, eles têm um projeto para a Prefeitura de Cuiabá. Então, por exemplo, eles vão continuar conosco, vão dar prioridade para o projeto aí da Prefeitura de Cuiabá, né? Assim como tem outros partidos que nós sabemos que estavam aliados agora para disputar o Senado, que pode ser que lá em outubro isso não aconteça, né? Então, como vai fazer? Essas eleições elas continuam com as mesmas chapas que estão hoje, sem poder ter alteração, poderão ter alteração. São situações aí que hoje ainda é um grande ponto de interrogação e que nós acreditamos aí que nos próximos dias a Justiça Eleitoral é importantíssimo que ela venha a público aí se manifestar a respeito. Parou a campanha nesse momento? Tá tudo suspenso, né? A gente está aguardando exatamente essas decisões aí da Justiça Eleitoral, né? Porque na própria entrevista coletiva concedida pelo TRE na manhã do dia 18, ela foi no sentido de que está tudo suspenso, né? Que ninguém é candidato necessariamente, mas são pré-candidatos, né? Então aí você tem uma situação que na pré-candidatura você pode reunir, você pode conversar com as pessoas, você não pode pedir voto, né? Então dentro desse conceito que nós estamos acreditando que é possível manter, né? Na verdade a reunião com as pessoas, né? No sentido de você poder continuar aí dizendo da chapa, das pessoas que fazem parte, mas ainda sem poder você pedir exatamente o voto aí para as eleições, né? E aí situações também que eu acredito que a Justiça Eleitoral poderia rever, né? No sentido de que há uma necessidade hoje do Estado de ter um senador da República que de fato obedeça às regras legais. E dentro desse contexto, o que nós esperávamos aí diante de uma necessidade assim prevalecendo o interesse público é que fossem sim mantidas a eleição, mas inclusive colocando regras aí para os candidatos na modalidade de fazer campanha, né? Porque você poderia aí ter regras de não aglomerar um número maior de pessoas, de você fazer uma campanha exclusiva via redes sociais, né? De você aí, enfim, ter regras que
casassem tanto o interesse público na questão do que se refere à saúde pública, quanto a compatibilidade aí com a questão da necessidade do Estado ter um senador legítimo ocupando o espaço lá no Senado Federal. Interessante. Gisela, como que fica a questão do cargo público, né? Você foi exonerada da superintendência do PROCON, continua trabalhando no PROCON, como que fica essa situação legal agora com essa suspensão também? Então, essa é uma outra dúvida, né, que temos, inclusive aí no dia 18, o partido fazendo o protocolo junto ao TSE e ao TRE, de um pedido de informações sobre essa questão da desincompatibilização. Porque a desincompatibilização, né, para quem aí está nos assistindo, o que acontece? Ela é exatamente a necessidade de você se afastar do cargo público que você exerce para não ter nenhuma influência, esse exercício do cargo público com o cargo que você vai concorrer. E então, como nós não sabemos se a eleição vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 4 ou 5 meses, então há essa dúvida em retornar ao trabalho e poder cair numa regra que impeça essa continuidade em candidatura. Então, dentro desse contexto, né, o partido Prosa, em conjunto com Rede, já protocolaram aí no dia 18 exatamente esse pedido de informações da Justiça Eleitoral, para verificar aí essa questão do retorno ao cargo ou à função, né? O que, particularmente em relação à minha pessoa, o que eu sei é que eu volto sim para o PROCON, porque eu sou concursada em uma das carreiras do PROCON, né? Não volto aí na condição de superintendente, que é uma discricionalidade do governador do estado, mas a minha função dentro do PROCON, isso eu volto com certeza. Eu queria polemizar aqui um pouquinho. Lá na sua convenção, a senhora disse que recebeu diversas propostas para desistir dessa candidatura, dessa pré-candidatura, né? Inclusive dinheiro e cargo. Isso veio de vários partidos ou um partido específico? Isso veio de vários partidos, Márcia, né? Na verdade, assim, a situação de cargos, quando eu coloco, é público e notório aí que eu sou primeira suplente de deputada federal. Então, alguns entendendo que eu ficando 1 ou 2, 3 meses no cargo de deputada federal era o suficiente para eu disputar, para eu deixar de disputar o Senado. Alguns entendiam que eu poderia ou ser suplente deles e aí então concorrer para a prefeitura. Outros entendiam que se patrocinasse a minha candidatura para a prefeitura de Cuiabá, eu pudesse aí não concorrer ao Senado nesse momento, né? Ou seja, propostas aí que na verdade não vi em nenhuma delas o interesse público posto, né? Não vi em nenhuma delas o interesse de você de fato ajudar Cuiabá ou ajudar Mato Grosso, mas interesses particulares, interesses econômicos próprios, né? E é por isso que a gente não aceitou nenhum deles. Como que essas propostas chegaram até a senhora? Na verdade, elas chegam sempre, ou chegam de mensageiros, né? Alguns eu sei que eu recebi algumas críticas, falou, mas não falou quem fez, quem deixou de fazer. E aí tem 2 situações, né? Uma que, primeiro, eu sou advogada de formação, então eu sei exatamente que quando você acusa nominalmente alguém, você tem que dizer, você tem que provar, né? Eu não tenho provas e talvez foi uma ingenuidade da minha parte, porque quando você vai receber alguém, eu não estou preparada para gravar a conversa, para filmar a conversa, porque você sempre acredita na boa fé do outro, né? E eu particularmente não tenho inimizade com nenhum dos candidatos que estão postos aí. Posso não ter algum entendimento político, ideológico igual, mas eu não odeio ninguém, eu não sou inimiga de ninguém. Então isso para mim é muito tranquilo, eu receber alguém na minha sala, às vezes marcar uma conversa dentro de um contexto que nós conversamos com todo mundo sobre possibilidade de coligar ou não, então você estava ali sempre na boa fé. E essas propostas elas vinham ora diretamente de candidatos, ora de mensageiros que vinham pedir uma reunião e vinham conversar, e no meio da conversa vinha aí essas propostas, né? Bom, se a senhora não aceitou, são 2 coisas, 2 constatações, né? A senhora está bem nas pesquisas
E a senhora já viu que seria uma ameaça para esses adversários? O que eu tenho muito claro é que, seja por essas tentativas aí de não nos deixarem, né, vamos colocar assim, de tentarem com que a gente não saísse cabeça de chapa, e ao mesmo tempo os vários pedidos e propostas de coligação que aconteceram, mas nunca conosco na cabeça de chapa, elas sim são resultado, né, da nossa boa aceitação, né, principalmente aí na Baixada Cuiabana, né, que é um colégio, ele é o maior colégio eleitoral do estado de Mato Grosso, e a gente sabe aí que as outras candidaturas, na sua grande maioria, não são da capital ou da Baixada, né, elas são do interior do estado, e aí então essa vontade de ter alguém junto, né, que seja da Baixada Cuiabana, que possa capitalizar esses votos, é um interesse forte, né, então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe aí da potencialidade que a gente tem de ganhar sim essa eleição, principalmente numa eleição como essa, em que se há, infelizmente, aí uma expectativa de muitas abstenções de voto, em que nós temos muitos títulos cancelados em razão da ausência da biometria, né? Existe essa possibilidade de você ter um número menor de eleitores indo à urna e que com 300 mil votos aí você poderia sim ter um candidato eleito, né? E aí nós temos um colégio eleitoral hoje que tem mais de 300 mil votos, né, e que podem sim abraçar essa campanha e fazer um senador. Pergunta, André. A Coronel Fernanda esteve aqui com a gente no Conexão Poder, né, e ela colocou assim que a candidatura dela veio para mudar todo o cenário, né, que não havia mulher chapa de cabeça, que os policiais militares, os policiais de toda forma não eram contemplados. Uma coisa que chama a atenção na candidatura da senhora são os 2 policiais como suplentes, né? Veio depois disso essa surpresa da Coronel Fernanda. Como que a senhora analisa esse cenário? Sim, na verdade é estranho a Coronel falar isso, porque na verdade desde o início, né, quando se designou aí a questão da eleição para o Senado, que teve efetivamente a cassação da senadora Selma, o nosso nome tem sido disputado, né? Talvez ela tenha sido uma das pessoas que não acreditou que eu aí fosse resistir a toda essa situação que houve na formação de chapas, né? Mas de qualquer forma, os 2 policiais na minha chapa, o fato de serem policiais, posso dizer com tranquilidade que foi uma coincidência. O que nós buscávamos aí era de fato que nós tivéssemos pessoas na nossa chapa de ficha limpa e que tivessem serviços prestados para o estado de Mato Grosso, né? E dentro desse contexto, quando você, e aí eu vivo isso muito pouco, porque é a minha segunda vez que eu estou participando de uma política partidária de formação de chapa, né? Então você tem aquela ansiedade dos últimos dias em que um partido parece que está com você, amanhã ele já não está mais, o dia seguinte também não está. E tivemos aí a felicidade de fechar com o partido Rede Sustentabilidade, e quando a gente fecha os partidos, nós vamos analisar quem que nós temos nos partidos, né, que tem primeiro o interesse de se candidatar, né, que preenche o perfil do grupo que está constituído ali para essa formação. E aí nós tivemos a felicidade de ter a pessoa do Arthur Nogueira, né, que já foi candidato aí a governo do estado, né, policial rodoviário federal, né, ao mesmo tempo. O delegado Christian é uma pessoa que dentro do partido, né, que foi o primeiro reduto aí, vamos dizer, que nós observamos quem nós temos, né, no partido, o delegado Christian já tinha manifestado interesse, então na verdade foi uma união de esforços mesmo, né, dentro daquilo que foi possível formar de pessoas interessadas, comprometidas para participar da eleição. A decisão foi da senhora pelos suplentes? A escolha foi sua, pessoal? Foi do grupo, foi do grupo político mesmo, do PROS e do Rede Sustentabilidade juntos aí a decisão. Tem alguns analistas, eles apontam que nessa eleição, ela estando marcada para o dia 26 de abril, como estava, né, teriam vantagem aqueles candidatos que já têm nome consolidado politicamente, que são mais conhecidos mesmo do eleitor, né? Os políticos mais antigos, né? A senhora acredita que isso ocorreria realmente e agora essa mudança da eleição pode te favorecer para construir o seu nome no estado? Então, na verdade, eu concordo aí com os analistas no sentido de dizer que essa campanha é de alguém que tem esse recall, né, que tem essa imagem já consolidada.
Eu concordo que eu tenho aí, vamos colocar aí uma base ou um grupo que me conhece mais na Baixada Cuiabana, mas eu também acredito, e as pesquisas para consumo interno que foram feitas confirmaram essa situação de que, primeiro, os cargos que eu ocupei de 2008, né, no PROCON, na superintendência do PROCON até aqui, na verdade eu participei, não foram só na Baixada. Né? Hoje, durante a minha gestão, nós implantamos 48 PROCONs no estado de Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de ir nesses municípios, de ter serviço prestado nesses municípios. Né? E quando você busca numa pesquisa interna o nome de Gisela Simona nos vários aí municípios do estado de Mato Grosso, o nome aparece. Claro, aparece e com muita transparência, com menos força no interior do estado, mas ele aparece sim, né? E quando a gente verifica, e tanto que também alguns analistas políticos chegaram a manifestar de que poderia ser uma eleição, inclusive regionalizada, porque você tem aí dos nomes que foram pouco tempo, né? Muito né? pouco tempo, os nomes que foram consolidados tem cada um a sua força, mas em regiões às vezes muito específicas do estado. E de novo, como eu disse aqui, por ser uma eleição curta, com um número de abstenções alto, a possibilidade e esse cancelamento, né, a quantidade de pessoas hoje que conhecem Gisela Simona, que acreditam no projeto, né, dessa chapa, é o suficiente sim para chegar a uma vitória que seria no dia 26 de abril. Gisela, você recebeu até algumas acusações, né, de que estaria usando o cargo para fazer uma campanha e uma pré-campanha, principalmente ali na questão da fiscalização dos postos de combustível, né? Como que é essa, como que você entende isso? É só um ataque a mais? Você estava fazendo o seu trabalho? Como que foi? É um ataque e é tão notório, e aí as pessoas que conhecem o meu histórico sabem aí do desempenho do PROCON nas ações que são necessárias. O preço, por exemplo, né, de onde veio esse último ataque, o preço do combustível, do álcool no estado de Mato Grosso no início de janeiro aí para cá foi algo que foi público e notório, que foi um absurdo que aconteceu, né? Então o fato de nós irmos ao posto, de nós constatarmos aí a infração principalmente, acaba gerando essa forma de autodefesa aí de alguns segmentos, né? Dizer que o PROCON tinha que ir, por exemplo, lá no abatedouro para fiscalizar o gado, porque quando a carne subiu, é desconhecer a legislação brasileira de onde que é que o PROCON fiscaliza. Então eu vejo mais como uma atitude de desespero do que de ataque mesmo, do que como algo que tem qualquer tipo de procedência. E não fiscalizar também seria... Que seria absurdo. Um crime, né? Exatamente. Então, eu tenho muita tranquilidade nesse sentido, né? A minha história com a defesa do consumidor, ela começou lá em 2001, quando eu passei no concurso público, né? Aí tem toda essa rotina e tudo que nós fazemos, ela tem um motivo para fazê-lo. Então, na medida que você tem a denúncia do cidadão, na medida que você tem aí os próprios veículos de comunicação trazendo essa denúncia também a público, é nosso dever fiscalizar. E de quando eu me entendo por gente, fornecedor não gosta de PROCON não, entendeu? Então é muito normal a gente ter esses desafetos aí, principalmente quando vem do fornecedor. Quando o consumidor reclama, aí é mais preocupante, a gente tem que investigar e saber por que ele está tão inconformado. Estranho se gostar, né? Agora, se o fornecedor estava reclamando, tá tudo certo, tá tudo dentro da ordem. Estava seguindo, né? Gisela, sendo eleita, qual que seria a sua principal bandeira no Senado? Então, a principal bandeira, ela vem dessa minha história de vida, da questão da defesa dos consumidores. Eu tenho uma proposta aí, e existe um projeto, um PL, que está esquecido lá no Congresso Nacional, que é o PL 232, que ele fala da portabilidade do serviço de energia elétrica, que é a possibilidade de nós, consumidores, podermos contratar, aí ter mais de uma concessionária de energia elétrica para contratar. Assim como a telefonia funciona, né? Exato. Eu poder aí, se eu estou descontente com a Energisa, que eu possa ter outra concessionária para que eu possa fazer esse serviço. E isso nós sabemos que dentro do campo de livre comércio, da livre concorrência que existe no país, você ter mais de um fornecedor, isso favorece sim com que você tenha melhora na qualidade desse serviço.
Isso né? ocorre em outros países já. Ocorre em outros países, né? Nós temos uma legislação hoje que permite que grandes fornecedores, grandes consumidores de energia elétrica já tenham essa possibilidade de comprar energia, né? De ter energia de outros fornecedores, mas o grande número de consumidores que são consumidor residencial, hoje ele ainda não tem esse poder. Então, dentro disso, há uma proposta, né, para que a gente possa fazer essa mudança no Brasil com relação ao tipo de concessão de energia, né? Nós temos aí uma proposta que envolve também... Porque isso iria baratear o custo. Baratear o custo. Essa é a grande sacada aí, porque hoje energia elétrica e água, eles estão representando hoje praticamente 30% do salário do trabalhador, né? Do custo do trabalhador. Tá osso, né, André? É muito tá pesado. Muito pesado. Então não dá, quando você fala de você investir aí na questão do próprio comércio, você ter uma economia mais pujante, com esse valor pagando energia elétrica, está ficando inviável, né? Alguns tipos de economia. Então há uma necessidade sim de ter um olhar diferenciado para essa questão do custo da energia que hoje chega, né? O risco do serviço, ele está todo para o consumidor, então precisa ter um equilíbrio nisso, e quando nós falamos desse equilíbrio, é necessário mexer no modelo regulatório que está posto para o Brasil, né? Porque hoje os maiores reclamados dentro de um PROCON, seja aqui em Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul e São Paulo, são os serviços regulados pelo Poder Público Federal, que é energia elétrica, é o serviço de água, transporte terrestre, aviação civil, planos de saúde. Então você mexendo no modelo regulatório, né, você trazendo aí regras que de fato equilibram mais essa relação, nós temos condições de ter serviços mais baratos e com mais qualidade para o cidadão consumidor. É um assunto extremamente polêmico, né? Mexe numa economia muito forte. Já tem, a senhora já prevê lá no Senado alguma base para ir junto? Já tem apoio para esse projeto? Porque seria uma luta muito grande, né? É uma luta grande, mas eu vejo que o seguinte, de novo, nós precisamos aí ter no Congresso Nacional como um todo pessoas que de fato representam o consumidor. Hoje nós temos ali dentro do Congresso, nós temos uma bancada do lobby ali que são dos bancos, que são das telefonias, que são das companhias aéreas, mas quem que representa o consumidor? Quando você faz um mandato participativo, né, em que você traz problemas que são notórios para toda a sociedade, eu acredito que a gente tem grandes chances de avançar, porque você mostrando isso para a população, o que está lá, sendo disposto a ser aprovado, é muito difícil um deputado se defender e dizer, não, isso eu não aprovo. Agora, o que hoje falta é exatamente isso, você não tem ninguém com essa bandeira, você não tem ninguém defendendo isso. E aí, então, o que acontece? Nós continuamos dentro aí dos mesmos modelos de defesa que já existem, né? Um ponto que eu sei que é polêmico e aí que, na verdade, talvez dos meus concorrentes aí, na verdade, ninguém vai levantar essa bandeira, que é, por exemplo, trazer a discussão a Lei Candir, né? A Lei Candir é uma lei que hoje ela incentiva o quê? Com que toda a produção agrícola, toda a riqueza do nosso estado, ela seja exportada com isenção de impostos, né? E, na verdade, essa lei precisa mudar, porque enquanto nós não tivermos aí essa isenção de impostos voltada para o mercado interno, nós não vamos ter industrialização em Mato Grosso, né? Além de outros fatores que a gente sabe, que é ferrovia, a questão de você ter rodovias melhores, mas essa questão da isenção, né, de impostos, nós temos aí como é que eu posso te dizer, uma renúncia fiscal de 7 bilhões de reais hoje em razão do agronegócio. 7 bilhões tem um grande impacto dentro do mercado financeiro do Estado. Então, essa situação, ela precisa sim ser revisitada, né? E eu aí sou talvez um dos poucos nomes que venha com essa proposta de poder... Então, a senhora acredita que a taxação do agronegócio é importante. Reverteria melhor para a economia do Estado? Com certeza, né? Porque nós poderíamos com essa taxação, inclusive, fomentar a agricultura familiar, né? É inadmissível hoje que você vá ao supermercado, a laranja não é nossa, o tomate não é nosso, o pimentão não é nosso, nada é nosso, tudo vem de São Paulo, tudo vem dos grandes centros, e Mato Grosso podendo aí fomentar sim toda essa produção dentro do estado, né, que gera emprego, gera renda e poderia o que ser mais barato para o cidadão consumidor. Então são situações aí que precisam desse impacto, né? E quando você fala também de propostas, não quero deixar aqui de dizer uma das minhas propostas que tem muito a ver
com o fato, inclusive, de ser mulher. Sim. Né? Porque eu quero muito aí, se eleita for, no primeiro ano de mandato, quero poder destinar minhas emendas parlamentares aí para a construção de pelo menos 15 creches padrão CEMEI dentro do estado de Mato Grosso. Por quê? Nós sabemos que hoje, e nós levantamos os números, nós temos um déficit de 150 mil crianças sem creche hoje no nosso estado. E muitas mulheres, nós sabemos que dependem deixar bem os seus filhos para poderem trabalhar, sim, né, para poderem aí, e o trabalho hoje para a mulher não é só uma questão de querer ser independente, mas principalmente aí de você também, às vezes, se livrar da própria violência doméstica, que nós ainda temos sim muitas mulheres que se submetem a uma situação de maus tratos, de violência, por conta da preocupação do sustento próprio, do sustento do filho, né, de preservar ali a questão familiar, né, e podendo dar essa independência para a mulher ter um lugar seguro, para deixar os filhos, para ela buscar o mercado de trabalho, pode dar esse encorajamento também para que ela se livre de algumas situações que hoje são de pressão dentro do próprio lar. Já existe um projeto só para... Da onde seriam esses CEMEIs? Então, nós não temos os municípios, nós sabemos o custo, né? Hoje, uma creche padrão CEMEI, ela está em torno de R$1.200.000, né, para sua construção. É claro que nós vamos ter que ter, sim, as parcerias dos municípios que vão ter condições de manter esse padrão, né, aí funcionamento, né? Essa contrapartida, já que as emendas em torno de 15 milhões para o Senado, nós teríamos aí que o município entrar com pelo menos R$200.000 de contrapartida, né? Mas, de novo, dentro de um projeto que, sem dúvida nenhuma, vai poder fazer com que esses municípios entreguem, né, façam uma entrega efetiva para o cidadão, para as famílias aí mato-grossenses, que é uma necessidade hoje. Quanto às privatizações nacionais, qual que é a opinião da senhora? O que a senhora defende com relação à privatização da Petrobras, Eletrobras? O que a senhora defende? Então, eu particularmente, né, e o nosso grupo, a nossa chapa, né, ela é contra, né, a questão das privatizações, né, você buscando desde serviços que são importantes, como você pega os Correios, né, como a situação da própria geração de fortalecimento da economia. Mas não iria baratear os custos? Depende, né, de como você faz esse modelo de privatização. Porque o que ocorre hoje no Brasil? Quando você tem alguns serviços, né, e aí eu falei agora há pouco dos serviços regulados aí, você tem, em algumas situações, você tem esse barateamento e outros não. Energia elétrica é um serviço que hoje você tem empresas privadas prestando esse serviço e que, na verdade, você não tem redução de custo. Né? Então, eu acredito que cada modelo proposto, nós não estamos fechados a estudar os modelos que podem ser propostos. A privatização, entendeu? Se fosse dessa forma, com mais de uma empresa, né, tendo outras opções de empresa para que o fornecedor escolhesse, isso a senhora acha que funcionaria, assim como a senhora está propondo para a energia elétrica? Então, dependendo do segmento que estiver sendo proposto para se privatizar, né, dependendo aí da proposta que venha, ela é possível ser feita uma análise sempre. Né? Quando a gente fala de análise, estudo, eu falo isso porque o Brasil, nós temos aí muita situação de você pregar, por exemplo, a privatização como algo que sempre é uma coisa que seja boa, mas muitas vezes você não tem um estudo para tomar essa decisão e faz com que se façam decisões equivocadas, né, do modelo que se quer montar. Eu digo isso, e aí vou talvez fugir um pouco do assunto, mas mantendo aí dentro do tema. Né? Nós discutíamos ali, por exemplo, hoje há uma tentativa de se privatizar os presídios, por exemplo. Vamos colocar que hoje é um problema no Brasil, a questão da superlotação dos presídios, é um tema polêmico também que está na discussão, mas nós temos modelos aí no Brasil, ora de PPAs que foram implantadas em presídios, ora situações de você ter uma gestão compartilhada, público e privado, e são modelos que não deram certo, né? Então, e
aqui, trazendo para o caso concreto da energia elétrica, que é minha área de atuação, é o modelo que você criou, você tem aí a questão da privatização, mas que é um modelo que não dá certo, né? Os planos de saúde, você tem mais de uma empresa hoje prestando a questão do plano de saúde, só que o modelo é tão fechado que você acaba não tendo concorrentes. Você olha Mato Grosso, quantas aí empresas de planos de saúde que nós temos? Dá para contar um dedo. E o que acontece na prática? Você tem um sistema de regulação, mas é um sistema que em tese ele poderia ser aberto, mas de que as regras são para engessar, né? Então eu tenho muito receio do Brasil perder, entendeu? Esse poder de gerar um serviço de qualidade, de eficiência para o cidadão, sem que você tenha aí meios para que você, na verdade, faça com que isso tenha qualidade e tenha preço bom, né? Um modelo claríssimo, isso está em discussão no Senado Federal, que é essa questão do sistema do saneamento, né? E a questão da água. Veja que em Mato Grosso, por exemplo, nós tínhamos antes uma companhia de água que era para todo o estado. Hoje a água ela está, na maioria dos municípios, já prestado por uma empresa privada, mas e algumas que ainda estão pelo poder concedente, aí pelo caso no município. E nos modelos que privatizaram, vamos pegar Cuiabá, o esgoto, 90% da tarifa de água, né? O consumidor sendo responsável para fazer o pagamento da interligação. O objetivo principal, que é salvar o Rio Cuiabá, que é o meio ambiente, não vai acontecer. Primeiro, a pessoa não tem sequer condições de pagar o valor da água. Ela vem com a tarifa de esgoto, se ela paga, porque senão ela não tem o serviço, pagar para fazer a interligação, ela não vai fazer. Entendeu? Então, de novo, aqui os modelos para você chegar à regra de privatizar, elas precisam antes se prevalecer de um estudo técnico que de fato vai avaliar esse impacto da privatização na vida das pessoas. E aquilo que é serviço essencial, eu sou contra aí essa privatização exatamente porque nós temos peculiaridades no nosso Brasil, né, nessa diferença regional e nacional que nós temos. A distribuição de renda ela é tão ruim no nosso país, dentro do nosso estado, que quando você escolhe o modelo simplesmente de privatizar, nós sabemos aí que a empresa privada ela só olha o quê? Tem que dar lucro, né? E isso muitas vezes dentro de uma diferença econômica que nós temos entre os cidadãos, não dá para ser implantado da noite para o dia um novo modelo. Gisela, hoje existe algum projeto, algum modelo de serviço prestado ao consumidor que a senhora considere ideal, que deve ser seguido? Nós temos algum serviço modelo para o consumidor? Você fala de concessão? De concessão de serviço, porque a gente ouve reclamação, energia, água, telefonia, banco, então assim... Eu reclamo horrores do correio, dos correios, porque né, às vezes não, você vai comprar alguma coisa na internet, o preço do frete é quase do produto a energia que você está comprando. Está lá no alto, um serviço às vezes muito deixa a desejar, a água também. Então assim, eu queria saber, existe hoje no país algum modelo para ser seguido ou está tudo falido? Tá tudo muito ruim, né? Porque quando você tem uma melhoria às vezes na forma de atender, na forma de você facilitar o atendimento, por outro lado você tem taxas abusivas, né? Vamos pegar aí um exemplo que é espinhoso. Os bancos, por exemplo, os bancos em tese eles melhoraram muito a forma de conversar com o seu cliente. Você tem hoje aplicativos super modernos que você faz muitos serviços via bancário, você tem a situação de poder fazer um empréstimo, poder fazer transferência, fazer tudo sem sair de casa, né? Você tem algumas agências que já implantaram um modelo de atendimento que tem conseguido reduzir filas, que garantem o atendimento para a pessoa com deficiência, etc. Mas e as tarifas? Absurdas, né? Cartão de crédito continua com mais de 400% de juro ao ano, né? Você tem aí o limite do cheque especial, se tentando ter algumas regras que possam em tese beneficiar, mas de novo gerando custo, seja para quem usa ou quem não usa o serviço, né? Então eu aí entendo que há muito sim o que melhorar. Nós não temos aí um exemplo que esteja satisfatório, um exemplo a ser seguido não há, entendeu? E aí o que demonstra, o que é importante muito e que é uma cultura que o brasileiro ele começa agora a desenvolver mais, que é reclamar
dos serviços que ele não concorda. Porque ao longo dos anos, o que você tinha muito? O consumidor deixando para lá, né? Muitas vezes até ignorando determinadas infrações de pequeno potencial. Hoje não, você já vê um consumidor mais aí participativo da mudança, da construção, da melhoria de um determinado serviço. Isso a gente verifica. Mas os abusos são muito grandes. E o que você percebe muito claramente é um pouco investimento do executivo, seja na esfera federal, estadual e municipal, para que uma fiscalização efetiva aconteça. Eu digo isso porque o próprio PROCON, que eu faço parte, a estrutura que nós temos hoje, seja de pessoal, seja de investimento tecnológico, que poderia facilitar muito uma fiscalização mais efetiva, ela praticamente não existe. Né? E isso vai piorando quando chega nos municípios, entendeu? E a situação de você querer de fato ter aí um controle efetivo disso não existe. E quando você tenta avançar um pouquinho mais, você está sendo aí contra a liberdade econômica, contra a questão do liberalismo, que são situações que há bastante choque no cenário globalizado que a gente tem da economia. Só para a gente concluir, você está falando bastante dessa questão do consumidor poder reclamar e tal. Estamos aí nessa época de pandemia. Essa semana mesmo a gente já teve um álcool em gel aqui desse tamanho de R$75, né? Eu comprei o mesmo por R$17 naquela mesma semana e saiu um de R$75. Como é que a população pode estar aí denunciando, reivindicando seus direitos? Qual que é a mensagem que a senhora deixa, já que a senhora é servidora do PROCON, né? Uhum. E até talvez a gente tenha visto uma histeria, né? A gente comentou antes da entrevista que tem tido uma histeria. O pessoal está saindo às compras desesperadamente, limpando as prateleiras. E isso pode aumentar o preço também, pode? Pode aumentar. Né? De novo, nós estamos num estado brasileiro em que há uma prevalência aqui da livre concorrência, do livre comércio. Não existe tabela de preço. Então é por isso que muitas vezes a pessoa quando fala assim, olha, o combustível aumentou, não tem como o PROCON ou qualquer tipo de órgão, a delegacia do consumidor, chegar naquele posto e falar assim, não, vamos fechar você porque você aumentou o preço, porque depende de uma investigação. Você precisa saber se esse comércio está aumentando o preço porque ele simplesmente quer da noite para o dia, se ele comprou mais caro e é por isso que ele está vendendo mais caro, né? Então você tem que aí investigar toda a cadeia para você vir e poder autuar no estabelecimento, para você poder apreender produtos, para você fechar esse estabelecimento, né? E num momento como esse de pandemia, né? Quer dizer, você tem, o que a gente constata de imediato? Que tem, ao mesmo tempo que você tem a situação do desespero do consumidor, do cidadão querendo o produto, você tem de outro lado, infelizmente, alguns comércios querendo ganhar. E quando você fala de alguns comércios querendo ganhar, não estou falando só do vendedor ali, da loja que vende para você, mas de quem fabrica, de quem distribui aquele produto no mercado. Então, toda essa cadeia, para você poder chegar e dizer A ou B é culpado, ou é ele que está causando o caos, é preciso dessa investigação. E que, de novo, como você tem aí uma situação de vários órgãos envolvidos, cada um com seu limite de competência, às vezes eu preciso de mais de um órgão para fazer esse trabalho. Então ainda tem muita burocracia para ser vencida, para que o trabalho seja mais rápido para quem está na ponta, né? E é muito importante aí, o que a gente precisa entender, claro, nós estamos num momento de cautela, de prevenção, né? Mas Mato Grosso é um estado que nós não tivemos aí nenhum caso confirmado, né, com relação à questão do coronavírus. Então é uma situação que nós precisamos aí tentar, na medida do possível, manter essa tranquilidade para os dias da nossa vida normal. Quer dizer, essa compra desenfreada por um estoque de produtos é uma coisa que leva com que os produtos fiquem mais escassos no mercado, automaticamente o comerciante quer começar a aumentar o preço, né? Porque o que é o mercado? É procura, né? E a oferta e procura. E aí quando você tem maior a procura, né? Então você tem menos produtos sendo ofertados, ele vai ficar mais caro. Se ninguém tem, só você tem, você vai vender mais caro. Exatamente. Mas, Gisela, mesmo assim, um produto que em janeiro estava R$12, R$15, agora cobra-se 70, 80, não há nada a se fazer para barrar esse abuso? Não há para se fazer, tanto que o caso concreto que eu imagino que vocês estejam falando aí, que foi um álcool gel vendido a R$75, isso foi fiscalizado já, isso já foi, esse produto na verdade foram dadas duas opções para o comércio lá, que foi a situação ou que ele reduzisse o preço,
imediatamente para disponibilizar ao consumidor ou ele tirasse de venda para apreensão desse produto. E ele tirou de né? venda, não Ele foi? tirou de venda, né? Então o produto hoje não está mais à venda. Então o que Será que ele não vai estar acontece? vendendo na esquina ali? E aí é que é importante Aí essa tem que questão, denunciar. tem que denunciar, e essa importância, né? Eu falo que por mais que num momento como esse todo mundo quer o produto, o consumidor ele tem que saber falar não também, não se submeter, porque na verdade isso acontece porque alguns se submetem a isso, né? E a gente sabe que é o desespero às vezes de você ter o produto, você submeter a um produto que seria R$20 a pagar R$75, né? Então que o consumidor não se submeta a isso, tira a foto, denuncia. Hoje as redes sociais nos ajudam muito, porque você causa um constrangimento para o próprio empresário que ele, em tese, ele dá um passo para trás. Joga na rede, né? essa fadeza. Porque se todo mundo começar a pagar 75, daqui Não a pouco vai estar tudo todos 75, estão 100 Vai reais, dar né? 175, né? Exatamente. Então, Promoção. Aí vamos para água e sabão que Água e ajuda sabão, também. gente. Água e sabão. água e sabão. Resolve. E lembrando sempre, né, o consumidor é o maior fiscal das relações de consumo, é ele que está em todos os lugares, né, e esse papel, esse protagonismo, assumir esse protagonismo é extremamente importante, né, hoje cada um tem suas redes sociais, tem grupos de WhatsApp, então é colocar lá mesmo, né, porque isso inclusive não só de um consumidor para consumidor, mas os órgãos públicos, às vezes eu não estou lá, São mas na medida que a orientados. gente vê aquilo, automaticamente A a gente vai imprensa para tá rua. de olho também. Também. Joga na rede que a gente olha lá. a Com gente certeza. denuncia, né? E é essa parceria que vai fazer a grande diferença aí na atual sociedade que nós estamos vivendo. Gisela, eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão Poder, deixar o espaço aberto para suas considerações finais e entregar para você o nosso presente, né? A caneca Famosa do Conexão, a caneca. gloriosa caneca do Conexão Poder, né? A agradeço. primeira, né? Tomara que seja a primeira de muitas, né? Muitas aí, né? Que bom, né? Levar aí, tá no trabalho todos os dias com essa caneca, é uma honra, né? E dizer aí, na verdade, a todo o público do Conexão Poder, né? Dessa importância de momentos como esses, que é uma forma de você conhecer mais as pessoas, né? Eu acredito aí nessa corrida, por exemplo, ao Senado da República, é uma representação, quer dizer, todo o Estado brasileiro, todos os estados têm 3 senadores, né? Ou seja, representam os estados aí. Mato Grosso precisa de uma representação legítima, efetiva, né? Por isso que a gente passa aí por todas as vezes vamos colocar esses obstáculos que são do dia a dia, mas que são necessários, né? E como mulher, como cidadã cuiabana, como alguém que acredita sim que a política pode fazer diferente, né? Pode aí de fato impactar na nossa vida de forma positiva, é que a gente está nesse projeto, né? E o Conexão Poder ele colabora na medida que ele traz aqui não só a Gisela Simona, mas todos, né? Para poder mostrar um pouco da sua história, do seu pensamento, de como é que estão aí pensando em agir caso sejam eleitos. Então, muito obrigada a vocês. Tá ótimo. Obrigada, Andréia, pela Obrigada. sua parceria Obrigada, de Gisela. sempre Obrigada, aqui. Andréia. E para o pessoal que acompanha o Conexão Poder, acesse o nosso site para poder acompanhar também as outras entrevistas. www.conexãopoder.com.br. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E